Muito boa noite. Quarta-feira teve uma jornada sem saborona da Taça de Portugal. Não houve tombas gigantes e, quando assim é, fica-se com a sensação de que não houve realmente taça. Na prática, isto significa que os mais fortes, com maiores ou menores dificuldades, já estão nos oitavos de final. 3 jogos ficaram por realizar. Benfica e União de Tomar ajustaram contas antigas, isto é, ainda de eliminatória anterior. O Futebol Clube do Porto era favorito e segue em frente, mas não foi fácil vencer em Trás-os-Montes. O Sporting em Alvalade também conseguiu o apuramento. Venceu o Farense esta noite por 2-0. Sporting em frente na Taça de Portugal ao eliminar o Farense, um jogo em que o domínio pertenceu à equipa da casa, com o búlgaro Balakov a evidenciar as suas características e a brilhar. Logo ao início da primeira parte, o primeiro erro do árbitro Miranda de Sousa do Porto. Eugénio é travado em falta dentro da grande área e o penalti ficou por assinalar. Mas era o Sporting que comandava as operações, pressionando constantemente a baliza de Lemaic e criando inúmeras oportunidades de golo, como este cabeceamento de Luizinho. O Farense respondia com menos convicção, mas também com bastante perigo para a baliza de Ivkovic. A 2 minutos do intervalo, o Sporting confirmou o seu domínio. Balakov converteu na perfeição um livre direto a que Lemaic não se conseguiu opor. Já na segunda parte, quando se jogava apenas há 6 minutos, o segundo gol da equipa de Alvalade. Oceano aproveitou bem um falhanço do guarda-redes visitante e aumentou a vantagem do Sporting para 2-0. Animada com os 2 golos, a formação da casa, bastante apoiada pelo seu público e com Balakov em noite de inspiração, continuava a criar perigo. Até que Miranda de Sousa voltou a errar. Perdoou uma grande penalidade, desta vez contra o Farense. Um igual então em penaltis não assinalados. Mas o Farense não desistiu e à passagem da meia hora ameaçou algumas vezes a baliza de Ivkovic. Remates com perigo, mas que se ficaram pela intenção. O finalista da Taça de Portugal, época 89-90, terminou esta noite em Alvalade a hipótese de prosseguir na edição deste ano da Taça de Portugal. Vila Real e Futebol Clube do Porto encheram o complexo desportivo do Monte da Forca. A equipa local protagonizou a primeira jogada logo no início do jogo. Não voltaria a aproximar-se da baliza adversária tão cedo. O resultado do jogo estabeleceu-se cedo. Aos 11 minutos, Stephen Pay colocou o Porto em vantagem. O Vila Real reclamou fora de jogo. O árbitro não foi da mesma opinião. Os transmontanos só nos últimos minutos da primeira parte perderam nervosismo e criaram algum perigo, como aqui neste desvio de Jorge Rebelo. Com 0 chegava-se ao intervalo. No segundo tempo, a equipa local utilizou bem o seu flanco direito, pelo qual entrava Porralo. O Futebol Clube do Porto só ocasionalmente dominava com coerência o jogo, como aqui nesta jogada entre Stephen Pay e Baltazar. O guarda-redes Machado esteve muito bem. E era o Vila Real quem tentava alterar o resultado. Os jogadores organizavam algumas incursões com apuro para os portistas. Aqui, Filipe passa a Porralo, que envia a bola a Xana. Vítor Bahia viria a pôr fim à jogada. Contestada foi a mão de Aloísio na bola. Os transmontanos reclamaram penalti sem razão. Durante o jogo não se notou a diferença entre uma equipa que ocupa um lugar cimeiro na primeira divisão e outra que está na segunda B. O resultado final, 1 para o Porto, 0 para o Vila Real. Outras equipas da primeira divisão conseguiram também afastar do seu caminho adversários de menor cotação. Casos do Braga, Tirsense e Marítimo. Este, no entanto, só após prolongamento, frente ao Trofense da segunda divisão B. Embate travado entre equipas da divisão principal teve lugar em Aveiro. E aí o Beira-Mar vincou a sua superioridade sobre a União da Madeira, vencendo claramente por 3-0. Começou bem o Beira-Mar e logo aos 4 minutos viu concretizado o seu domínio. Um bom trabalho de Tozé e Dino a fazer 1-0. Seguiram-se 20 minutos de ataque por parte dos homens de Aveiro, mas depois a União da Madeira reagiu e teve aqui a primeira oportunidade de marcar através de Stilic. Perto do final da primeira parte, nova oportunidade para os homens da casa com a bola em bater no poste. Segundo o tempo dominado por completo pelo Beira-Mar com diversas oportunidades. Aqui é Abdelghani que vai falhar com o guarda-redes fora da baliza. Deste lance vai nascer o segundo golo do Beira-Mar, tudo ao primeiro toque, e Dino de novo a rematar sem hipóteses para o guarda-redes do União da Madeira. Iam decorridos 78 minutos e no minuto seguinte o 3-0. Um lance conduzido por Sousa, Dino vai oferecer o golo a Abdelghani.
Um último lance com perigo para a baliza do União da Madeira. É Tozé que vai cruzar e Dino a desperdiçar a oportunidade de aumentar ainda o marcador. Foram necessários 120 minutos para que a equipa da primeira divisão prosseguisse na taça, perante toda uma série de dificuldades opostas pelo Trofense, equipa que milita na segunda divisão B. Placar que foi sempre favorável aos madeirenses, mas com a turma forasteira a chegar também sempre e sempre ao empate. Chicabala põe aqui Picoto à prova, mas só de livre e por esquerdinha o Marítimo lograria marcar. Depois, um lance extremamente polémico, penalizante da equipa do Trofense. Precipitação de Armando Português. O lance começa aqui. Ele imagina que Chico Oliveira vai mesmo derrubar o seu adversário. Apitou e depois, na sequência, a ação faria o golo. Um golo que não valeu e que naturalmente gerou larga controvérsia. Mas uma coisa certa, penalizou e bastante a formação de Trofa. Na segunda parte e na sequência deste lance, Jorginho vai chegar ao empate. À saída do guardião Everton, uma morte no peito e um remate para o canto oposto. Um empate largamente festejado. Marítimo já na etapa complementar, aos 7 minutos, a tomar de novo a dianteira. Mas estava escrito que teria que haver um aditamento de 30 minutos. Aqui, Dodate, a cruzamento de Rui Penedo, faz de novo a igualdade, largamente festejada pelo público que viajou da Trofa até ao Funchal. Período complementar sem alteração. Mas no segundo período e na sequência deste livre, por mão do jogador Tonaka, Peter Heinz faz finalmente o Marítimo visar o seu passaporte. A equipa da primeira divisão passava em frente. O Trofense dera excelente réplica. Na bancada do topo norte do estádio Abel Alves de Figueiredo, alguns milhares de crianças das escolas do concelho de Santo Tirso, por acordo dos dois clubes, puderam assistir graciosamente ao encontro tircense-Varzim. E pode dizer-se que não presenciaram um bom espetáculo de futebol. O tircense, de equipamento branco, atacou mais como lhe competia, o Varzim defendeu quase sempre bem. O guarda-redes internacional Esperança Zé Carlos e seus pares tiveram uma atuação de grande qualidade. Os varzinistas na primeira parte foram quase inofensivos. Os momentos de maior perigo, mal aproveitados pelos avançados de Santo Tirso, aconteceram junto da baliza dos poveiros. 0-0 ao intervalo, a expulsão de Edmilson na acumulação de cartões aos 6 minutos complicou ainda mais a vida ao conjunto da Póvoa. O domínio continua a pertencer aos donos da casa, aos 10 minutos lá e falhou uma boa oportunidade. Na resposta, Gil não conseguiu controlar a bola numa situação que podia resultar. O Varzim esteve ligeiramente mais perigoso no segundo tempo, mas era o Tircense quem perdia as melhores ocasiões. Silvinho remata para as mãos de Zé Carlos e aos 37 minutos, golo anulado e bem, a Alain marcou com a mão e viu o segundo cartão amarelo, foi expulso. Aos 40 minutos, o primeiro golo do Tircense, Portoeva, numa das coisas bonitas deste encontro, um remate colocado sem hipóteses para Zé Carlos. Na resposta, o Varzim quase que empatou. Foi um lance de muito perigo, de muita confusão junto da baliza do guarda-redes de Santo Tirso. E já em período de compensação de neutralizações, aos 47 minutos, o segundo golo por Lai. 2-0 o resultado final, num jogo de fraca qualidade, vitória certa do Tircense, partida mal dirigida pelo árbitro de Porto Alegre, Francisco Caroço. Jogo de fraca qualidade, quer técnica, quer disciplinarmente, este encontro que se realizou no 1º de maio. O Sporting de Braga, que inicialmente começou por disputar um futebol ofensivo dentro do meio-campo do seu adversário, sentiu muitas dificuldades em penetrar a barreira defensiva do Lousada, perdendo oportunidades. O Lousada, por sua vez, tenta ainda fazer frente ao seu adversário, procurando abrir espaços. Entretanto, surge o primeiro caso do jogo. Caneco é agarrado na grande área do Braga, mas José Pratas a não assinalar o penalti, prejudicando o Lousada, que podia ter aberto o marcador. E é na segunda parte que o Braga consegue o seu ponto de honra, aos 6 minutos. Pingo na cobrança de um livre, remata forte, mas a bola bater na trave e Serrinha atento faz 1-0 na recarga. O Lousada também procura a sua sorte, objetivo curado. A partida adquire a partir daqui mais ritmo, com os dois intervenientes a proporcionar alguns momentos de emoção.
Quando iam decorridos 85 minutos, surge o segundo golo do encontro. Fernando Pires, oportuno a enganar o guardião João, faz o 2-0. E estava assim estabelecido o resultado final. Arbitragem com erros de José Pratas, de Évora. Mesmo jogando em recintos alheios, mais duas equipas do escalão principal lograram conseguir o apuramento. Águeda e Académica não foram capazes de beneficiar do fator casa para afastarem o Boa Vista e o Vitória de Guimarães. Foi um triunfo tão difícil quanto merecido do Vitória de Guimarães em Águeda para a Taça de Portugal por 3-2. Primeiro gol muito cedo, aos 5 minutos por Ziad. Numa primeira parte em Guimarães exerceu supremacia perante um Águeda medroso, inibido e não exercendo qualquer pressão. Foi uma exibição fácil dos vitorianos. Segundo gol aos 28 minutos da segunda parte, por intermédio de Nilson, na sequência de um canto. Nilson, central do Águeda, introduz a bola na própria baliza. Ao intervalo, Vitória de Guimarães vencendo por 2-0. A segunda parte foi diferente. Guimarães desceu de produção. O Águeda, por seu turno, subiu muito de rendimento e reduziu aos 3 minutos do segundo tempo. Uma bela jogada do Águeda, construída no seu meio campo, para Ngoma reduzir a diferença. O Guimarães iria repor a vantagem aos 5 minutos e meio, por Ziad, um golo contestado pelos homens de Águeda, mas que as imagens não esclarecem. Finalmente, aos 20 minutos do segundo tempo, o Águeda repunha a diferença mínima e o resultado final. Canto, remate primeiro de Belmiro e depois Luís Reina a confirmar. No final, Águeda 2, Vitória de Guimarães 3. O Boa Vista, que apresentou uma equipa bastante diferente da utilizada nos últimos tempos, foi um justo vencedor num jogo de má qualidade. Apesar desta condição, seriam os academistas os primeiros a marcar, por Colho no lance precedido de fora de jogo que o fiscal da linha de Cepa Santos não assinalou. Pouco depois, aos 24 minutos, o Boa Vista restabelecia a igualdade num golo obtido por Nelson após um livre apontado por Nelo na esquerda. Os boavisteiros passavam a comandar o marcador através de um golo de Ademir, que respondeu muito bem a um centro da esquerda de Nelo após uma boa jogada de Carlos Manuel, que comandava as operações e mandava no meio-campo. Tó Luís ficou parado a ver o lance entre os postes. O lance mais polémico do encontro aconteceu dentro da grande área do Boa Vista. Latapi foi derrubado por Barney e o árbitro não apitou a respectiva grande penalidade. Ademir faria o 3-1 depois de um pontapé de canto apontado por Carlos Manuel e defesa incompleta de Tó Luís. O Boa Vista segue em frente na Taça de Portugal num jogo mal arbitrado por Cepa Santos. Eriksson deixou hoje no banco 5 dos habituais titulares e aproveitou para rodar jogadores menos utilizados que, sem fazerem um jogo brilhante, deixaram uma boa imagem no primeiro tempo. O defesa esquerdo Fernando Mendes é um bom exemplo e pertenceu-lhe mesmo o primeiro remate do encontro. Aos 21 minutos, o mesmo jogador fez o primeiro golo, esteve tentado a passar a bola, mas viu a tempo que o adversário lhe deixou o caminho livre para a baliza. O Benfica dominava sem acelerar muito e aos 28 minutos Magnusson agradeceu o brinde ingênuo de um defesa contrário e marcou o segundo golo da sua equipa. 3 minutos depois surgiu o golo mais bonito do jogo. O centro foi de Pacheco, o desvio de cabeça de Mats Magnusson. O União de Tomar, ainda que nunca tenha dado a impressão de poder discutir de facto o resultado, também não deixou de tentar o ataque e na sua jogada mais completa chegou com bastante perigo à baliza de Silvino. Com uma vantagem confortável, o Benfica abrandou o seu ritmo e desguarneceu a defesa na segunda parte. Aos 23 minutos, os visitantes aproveitaram para lançar Moreno, que com sorte no ressalto marcou um golo no Estádio da Luz, algo que se calhar nem estava nas suas previsões mais otimistas. O golo foi aplaudido, cumpria-se o ambiente de festa da taça. Fernando Mendes, com um potente remate, quase fez novo golo, pouco depois. Mas, de facto, o Benfica só voltou a marcar a 3 minutos do fim, depois de uma segunda parte monótona, sem chama, na qual os atuais comandantes da primeira divisão se limitaram ao essencial. Isaías fixou o resultado em 4-1. Para além dos jogos de que apresentámos resumos, outros se efetuaram hoje à tarde, também a contar para os 16avos de final da taça. Vejamos os seus desfechos. Vizela 3, Atlético 2. Portimonense 1, Lusitano de Évora 0. Feirense 1, Rio Ave 0 após prolongamento. Olhanense 2, Ovarense 4, também após prolongamento. E Arsenal de Braga 2, Mirandense 0.
Estão assim apuradas para os oitavos de final da Taça de Portugal as seguintes equipas da primeira divisão: o Beira-Mar, Vitória de Guimarães, Boa Vista, Braga, Futebol Clube do Porto, Marítimo, Tirsense e Sporting. Da segunda divisão de honra, Portimonense e Feirense. Da segunda divisão B, Vizela e Ovarense. E da terceira divisão sobrevive o Arsenal de Braga. Na Espanha também houve taça, e no jogo mais importante dos oitavos de final, o Atlético de Madrid venceu o Real de Madrid por 1-0, golo apontado por Manolo. Futre, que amanhã faz 25 anos, realizou, segundo a crítica, uma grande exibição. Fora das quatro linhas também se jogou, e forte, ao que parece. Assim, culminando um aparente mal-estar entre duas figuras de topo da Associação de Futebol de Lisboa, o presidente adjunto Dias Ferreira apresentou hoje a demissão do cargo que ocupava por indicação do Sporting Clube de Portugal. O senhor pediu hoje a sua demissão do cargo de presidente adjunto da Associação de Futebol de Lisboa. Que motivos o levaram a tomar essa decisão? Uma situação muito simples. Tenho a suficiente consciência de que o lugar em que estou e no momento atual não estou na disposição de viver guerras de ciúmes. Acho que isso são situações que neste momento em nada dignificam ninguém. E acho que aquilo que se passou e que veio hoje aluno na comunicação social e que se passou, enfim, nas minhas costas, penso que é apenas uma cena de ciúmes às quais eu não adiro e não me quero envolver. Por isso tomei a resolução de, pura e simplesmente, me afastar neste momento, para que até nem restem dúvidas nenhumas, quem manda efetivamente na Associação de Futebol de Lisboa é o seu Presidente. Portanto, parece que realmente, segundo as estratégias, poderei ser eu que esteja a empilhar qualquer estratégia, se calhar o Conselho de Arbitragem, a Federação Portuguesa de Futebol ainda não caiu por minha causa e, portanto, eu afasto-me para que se consiga fazer esses problemas, resolver esses problemas todos. Mas fala em ciúmes, que motivos é que o Dr. Mendes Palitos poderia ter para ter ciúmes seus? Não sei, ele é que os saberá explicar, mas ele que teve tanta necessidade de hoje afirmar na comunicação social que quem manda é ele, é que planeia a estratégia e que tem a confiança de tudo e de todos, parece-me que isto não passa. Aliás, a comunicação social fez já que suficiente isto, que isto não passa de uma cena de ciúmes na qual eu, como digo, não me quero envolver. Isso prende-se com algumas diferenças de opinião relativamente a toda esta questão da Federação Portuguesa de Futebol? Não, se fosse diferenças de opinião exclusivamente, até é capaz de ser saudável. O que é, realmente, acho que é um problema mesquinho de ciúmes e que não vale a pena andarmos a discutir isto na praça pública. E, sobretudo, ele andar a fazer críticas pessoais na praça pública que não me faz a mim, pessoalmente. Paulo Pinto, da equipa da Cicas Alacral, é o primeiro camisola amarelo do terceiro Grande Prémio de Lisboa em ciclismo, que hoje começou com um prólogo disputado nas artérias do Campo Grande. 6 etapas vão obrigar os cerca de 80 ciclistas a percorrer 484 km até ao próximo domingo. No prólogo, corrida em sistema de contrarrelógio, por séries de 15 ciclistas, a um percurso de 5.600 metros, Paulo Pinto realizou o melhor tempo. O ciclista da Cicasal triunfou na quarta das 5 séries, que integrava o maior número de candidatos ao melhor tempo no percurso plano, propício a velocistas, com destaque para Joaquim Andrade, Joaquim Salgado e Joaquim Gomes. O tempo do vencedor desta série e do prólogo foi de 6 minutos e 48 segundos, a uma média pouco inferior a 50 km/h. A primeira etapa, Lisboa-Marvila, tem partida marcada para amanhã às 10 horas na praça do município. Já não há tenistas portuguesas no torneio das Olaias, dotado com $10.000. Hoje, a vice-campeã nacional Tânia Couto não passou dos oitavos de final, ao ser afastada pela checa Blahova. Apesar de ter perdido, Tânia Couto demonstrou que se encontra em excelente forma. A vice-campeã nacional enfrentou a checa Klára Blahova, quarta cabeça de série deste torneio das Olaias, que passou por sérias dificuldades antes de se impor em 3 sets muito disputados. Tânia Couto começou o encontro da melhor maneira, vencendo a primeira partida por 7-5. No segundo set, a tenista portuguesa desconcentrou-se e permitiu que a sua adversária chegasse aos 5-2. Couto ainda conseguiu recuperar alguns pontos, mas foi incapaz de contrariar o jogo variado de Blahova, que ganhou a partida por 6-4. Novamente mais calma, no terceiro set, Tânia Couto esteve quase sempre em vantagem. Porém, acusando a pressão de 2 horas de jogo, a tenista portuguesa precipitou-se em momentos cruciais e acabou por ceder a partida por 7-5. Com Tânia Couto eliminada, terminou a participação portuguesa no quadro de singulares deste terceiro torneio do circuito de satélite. Na variante pares, a dupla luso-brasileira constituída por Tânia Couto e Stefanie Maiorquis, aqui de costas, superiorizou-se às mexicanas Olga Limón e Isabela Petrov. Couto e Maiorquis venceram em 2 sets com os parciais de 6-4 e 6-1. Este torneio é pontuável para o circuito feminino e está dotado de $10.000, cerca de 1.300 contos em prémios monetários. E é tudo por esta noite quanto à informação desportiva. A emissão do Canal 1 vai, entretanto, prosseguir com os últimos desenvolvimentos sobre a Guerra do Golfo. Por nossa parte, boa noite.